Esse assunto também? Não. Assim espero. Vai lá, velho. Levanta aí, vai lá. Bora, vai lá. Vamos lá. Levanta aí. Isso não é um pedido, não. Isso é uma ordem. Vai lá, velho. Na moral. Vai lá. B. O A tá lá na primeira. Então vamos lá. Para quem gosta de ler aí, depois vocês lêem Porque Nós Dormimos. É interessante o livro. Estou lendo ele. Já conheço o livro. Eu já conheço ele já. Por isso que eu estou lendo, que é de referência de outras pessoas. Mas eu estou lendo ele. Porque Nós Dormimos. Cabuloso, né? Em resumo, é o seguinte. A galera sempre pensou o seguinte. De toda evolução que a gente tem, herança genética, né, evolução que a gente tem como ser humano, desde a época que, vamos falar, se morava na caverna e os tempos atuais, de vários comportamentos que a gente tem, o sono é engraçado, porque é o único momento que a gente está vulnerável a qualquer coisa, né? Que quando você está dormindo, qualquer coisa pode te atacar e te matar, entendeu? Por que a gente herdou isso ainda? Por que isso não foi extinto? De novo, melhorar isso aqui para você entender. Algum na aula? Já mandei já. Aham. Tipo um exemplo. A gente faz julgamentos, querendo ou não, isso é herdado, isso já nasce com nós, isso é uma herança genética, certo? Isso é importante. Porque, igual eu falei, eu acho que nessa sala, imagina, você vê uma situação, uma pessoa estranha, um animal assim, então você já fica aquele julgamento de não aproximar, medo, certo? Isso veio da gente desde trás, desde da galera não ter medo e morrendo e foi passando isso aí. A gente tem várias heranças genéticas, certo? Tipo, essa é uma delas. Outra que a gente tem é, tipo, necessidade de comer, a gente vai procurar algo para matar essa fome. Você não vai ficar parado, sentado. Né? Pela qualidade de vida que a gente tem hoje, acaba que a gente está fazendo isso, né? Você prefere não cozinhar, porque hoje a gente tem os meios de fazer pedido. Mas isso é outra discussão. Então, a herança genética que a gente tem várias, né? Com a evolução, a gente foi melhorando algumas, perdendo outras, e o sono sempre acompanhou a gente. Engraçado. E no livro, uma parte que eu li, isso fala lá o seguinte, lá explica duas coisas. Por que tem pessoas que vamos falar assim, excelente para acordar cedo e tem pessoas que é horrível. Eu faço a parte da horrível, para levantar cedo. Aí meio que é o quê? Explicando. Se a Érica dorme às 7 horas da noite, tem gente que já escureceu, já dorme, certo? Nesse sentido. Aí tem gente que já demora, é mais tardia. Seria meu caso, eu venho treinando para melhorar isso. É difícil para mim. Mas se a gente for pensar bem, isso era positivo. Porque a Érica dorme 7 horas e eu durmo mais tarde. Enquanto ela está dormindo, eu estou acordado para proteger. Entendeu? Na época das cavernas. E quando eu adormecia, que era mais tarde, aí ela já estaria levantando para me proteger, entendeu? Entendeu, né? Aí o livro explica várias situações nesse sentido. O cara fez um estudo, Mathieu, alguma coisa, esqueci o nome do autor. Ele fez vários estudos e é interessante, explica várias coisas. Eu li a parte da cafeína lá, explicando direitinho sobre cafeína. Aí ele explica sobre a adenosina, que a gente vai acumulando. Aí chega à noite você dá sono, é normal, porque você acumulou muita adenosina. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dormir para você dar uma lavada nisso aí. Aí você volta a zero no dia. Cara, é bem interessante. Assim, é bom para nós, porque a gente é um ser humano, bicho, que eu já expliquei sobre isso. O que manda a gente é o cérebro. Você acha que manda em algumas coisas, você segue alguns efeitos em manada,
e alguns comportamentos é involuntário, outra herança genética, começa a fazer muito frio, você não tem nada para proteger. Você começa a bater queixo, você começa a tremer, porque seu corpo já aprendeu instintivamente que você vibrar, agitar, fazer isso, encolher para proteger os órgãos, é um meio de você sobreviver por mais período. Porque agitar, você aquece. Você faz isso sem querer. Se você ficar exposto ao frio, sem nada proteger, você vai fazer isso. Então, isso é a herança genética que a gente tem. Certo? Então, é legal a gente estudar sobre isso, que a gente começa a melhorar várias coisas. Tipo, alimentação de dormir, horário de tomar cafeína, praticar exercício, essas coisas. Assim, para quem procura melhoria, né? Você vai meio que já, como se diz, tornando um ser humano com mais recursos saudáveis, em resumo. Certo? Para quem procura isso. Aí o livro chama Por que Nós Dormimos? Interessante, leia ele lá, se tiver interesse. Então vamos lá, seguindo. Perguntas? Não, né? É o livro. Lê, velho. Lê é legal, ajuda. Ajuda a gente a ter um vocabulário melhor, a gente ter repertório, diminuir a ignorância e vários fatores. A gente falou sobre reflexão, refração, polarização e dispersão. Hoje, de novo, não tem o sol para a gente olhar pela lente. Não vou insistir. No dia que tiver o sol, a lente está lá no meu armário. Vou trazer. Fala, brother. Você não falou alguma coisa não, né? Aí a difração a gente viu, certo? Que é a capacidade das ondas transpor obstáculos, tal. Permissão concedida. Difração, a grosso modo, tá rolando um barulho lá fora, a gente fecha a porta para diminuir esse som dentro do ambiente. O que a gente está fazendo é difração, certo? Que é impedir essas ondas sonoras entre aqui dentro. Não tem como impedir 100%. Certo? Seguindo, eu mostrei para vocês, né? Tal, as imagens. Se eu não me engano, a gente só não fez exercício. O exercício, ele se baseia no seguinte, sobre difração. A difração é um fenômeno ondulatório que ocorre apenas em ondas sonoras. Verdadeiro ou falso? A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda, tanto mais acentuada quanto menor a largura da fenda. Ele quer dizer o seguinte, quanto menor a fenda, mais acentuada ela vai sair do outro lado. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda, tanto mais acentuado quanto maior for o comprimento de onda da onda. Ficou repetitivo isso aqui, hein? Quanto maior for o comprimento de onda da onda. Ele quer dizer o seguinte, o comprimento de onda é grande, então quando ela vai atravessar ali a fenda, então ela vai ficar mais acentuada. Vou justificar. A difração é o fenômeno ondulatório que ocorre apenas em ondas sonoras. Isso é falso. Certo? Acontece em onda luminosa também. Eu mostrei lá a lanterninha, tem as fendazinhas. Você liga a lanterna, ela atravessa as fendas. Aqui, ó. Aqui, ó. Sobre o princípio de Ruyngers. Young Ruyngers. O cientista descobriu isso. Aí, seguindo, a gente tem o seguinte. A difração ocorre quando a onda atravessa a fenda, tanto mais acentuado quanto menor a fenda. Isso é verdadeiro. Eu mostrei para você. Quanto menor a fenda e a onda for tentar passar, mais acentuada ela vai sair do outro lado, mais curvada ela vai sair. E aqui fala, a difração que ocorre quando a onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuado quanto maior for o comprimento de onda. Então, quando você tem uma fenda, quanto maior o comprimento de onda for, mais acentuada ela vai sair do outro lado. Então, a gente tem essa justificativa agora. Isso aqui eu não tinha comentado antes. Então, quanto menor o comprimento de onda, menos acentuada ela vai sair do outro lado, comparado quando ela for passar uma fenda, um orifíciozinho. Certo? E agora a gente tem interferência. Interferência, fenômeno ondulatório fácil também. A interferência ocorre quando há uma sobreposição de onda, né? Duas ondas se encontram. Aí você tem duas coisas, interferência construtiva
Ou quando elas se anulam, a gente chama de interferência destrutiva. Bem legal. Esse fenômeno de interferência, a galera gosta muito de casar junto com reflexão. Reflexão numa onda, a onda bate num obstáculo, que aí tem uma extremidade fixa, aí ela volta por baixo, eles vão e mandam uma onda por cima. Aí quando as duas se encontram, gera uma interferência destrutiva. Então vamos lá. O que é uma interferência construtiva e destrutiva? O nome já implica o que vai ser. Construtiva vai ser ela se encontrar e reforçar e ficar maior. Certo? Para isso acontecer, eu tenho que encontrar crista com crista ou vale com vale. Quando isso acontecer. É isso aqui mesmo. Igual, ó. Aqui tem duas ondas separadas. A ideia seria as duas se encontrar. Eu estou encontrando vale com vale e crista com crista. Vale com vale, crista com... Quando as duas se encontrar vale com vale, vai aumentar, vai ficar maior. Aqui, ó, aí ficou uma ondona maior. Isso é a interferência construtiva. Quando você tem uma interferência destrutiva, vai encontrar vale com crista, crista com vale. Quando se encontrar crista com vale, vão se anular. Então fica uma interferência destrutiva. Certo? Onde a gente vê mais situações de interferência? Eu já tinha comentado com vocês lá do micro-ondas. Não sei se eu comentei, eu acho que sim, acredito que sim. Quando ele está escapando um pouquinho das ondas estacionárias, ele interfere na micro-onda do seu Wi-Fi. Seu Wi-Fi fica ruim, quando seu microfone já tem muitos anos de uso, você liga ele e o Wi-Fi fica horrível, o sinal do Wi-Fi não fica bom. É porque as ondinhas, as micro-ondas do Wi-Fi, do micro-ondas, estão tendo interferência de... Certeza. Deixar moer até descarregar. Então o que acontece? Quando a ondinha está escapando lá, ela encontra com a micro-ondas do Wi-Fi, aí vai encontrar as duas e ela vai ter uma interferência destrutiva. Aí o sinal fica ruim, não fica legal. Onde deveria funcionar muito bem, no presídio. Galera compra um aparelho, tem como você comprar também. Você compra um aparelho, aí eles colocam lá, tipo umas anteninhas no muro. E ele fica mandando onda para fora. Toda operadora, Claro, TIM, Oi, as operadoras de celular, elas emitem ondas de uma certa frequência. É igual no rádio. Você sintoniza lá 106,3, que é a Jovem Pan. Ela vem aquela ondinha bonitinha. Você coloca lá para ela se encontrar e sintonizar no seu rádio, certo? Aquilo lá chama ressonância, para você colocar na mesma frequência da rádio. Aí o que eles fazem? Pega o aparelho e coloca na mesma frequência do sinal da Claro. Só que em vez de mandar do mesmo jeitinho, manda invertido. Então naquele ambiente tem um cancelamento do sinal, certo? Então tem como você comprar um aparelho e mandar uma ondinha, só que ela invertida, para ela ter o quê? Interferência destrutiva, que foi aquela que eu mostrei para vocês anterior. É isso aqui, ó. Deveria ser assim. Mas a gente sabe que não funciona muito bem, né? Beleza? Professor, e aquela experiência lá de colocar o papel alumínio no celular, ou quando eu entro no elevador o sinal do celular cai, ou quando eu estou dentro do estacionamento o sinal do celular não pega, não fica legal. Aquilo lá chama gaiola de Faraday. É outra coisa. Gaiola de Faraday tem a ver com eletrostática, que é estudo de eletricidade. Aqui a gente está vendo fenômenos ondulatórios. Caminho próximo, sim, mas o que eu estou explicando é diferente daquilo. Porque você precisa de um aparelho para emitir essas ondas, certo? Por isso que quando você entra no avião, mais no passado, a galera pedia isso. Pede até hoje, mas você coloca lá no modo avião, hoje não interfere tanto. Que é o quê? O sinal do seu celular, que ele capta, é muito próximo do sinal que é emitido pelo piloto, lá, o comandante, lá, e a torre. Então eles pedem para você colocar no modo avião ou desligar o celular para não ter uma interferência destrutiva lá no sinal e ele perder a comunicação, certo? Então é sobreposição de onda. Aí aqui tem um exemplo de onda construtiva, que elas se encontrarem e somar, ficar maior. E aí depois cada uma segue com seu tamanho normal. Elas se encontram, fica grande, depois elas continuam normal, do mesmo tamanho para cada lado. Não é o que eu estou pensando em não, né, Luiz? De coração. Então, beleza. E quando elas têm fases opostas e se encontram, uma por cima e uma por baixo, elas vão se aniquilar. Depois cada uma segue o seu caminho. Certo? Isso aqui que você vai mais ver em vestibular. Quem conhece?
que é isso? Quem já brincou? Bom, né? Eu gosto. Faz tempo que eu não brinco. Tem que brincar de novo. Vou postar lá no Instagram, vou fazer. A enquete. Qual que é a melhor bolinha de sabão? De sabão em pó ou de detergente? Qual que dura mais quando você faz? Dura mais? Qual vai ficar mais colorida? A de sabão em pó ou a de detergente? Tem diferença, né? Vocês não é raiz. Ia pegar o sabão em pó escondido da mamãe, depois tomar aquela bronca. Fiz demais isso, hein? Pois é. Na minha época não tinha detergente, não. Tinha só sabão de barra. O detergente existiu depois que eu tava um pouquinho maior. Então eu tive que pegar muito sabão em pó escondido. Professor, o que isso aqui tem a ver com interferência que a gente está estudando? Tudo a ver. Porque quando a gente faz ela bem feitinha, a gente repara quando ela está no mundo do sol, ela vai emitir, vai ter algumas cores mais reforçadas. Amarelo, azul, fica mais bonitão. Justamente porque tem interferência. Se liga. Você tem a bolinha, você gera ela. Dentro tem ar, fora tem ar, e você tem a camadinha de sabão, correto? Quando a onda passa aqui dentro, ela dá uma certa destrinchada, que é a dispersão. Ela abre a cor branca. Lembra, né, dispersão? Ela abre a cor branca um pouquinho nessa fininha aqui. Aí quando ela bate na camada de dentro aqui da bolinha, uma parte, claro, vai atravessar e outra parte vai voltar. A parte que não entra da luz também vai voltar. Aí geralmente é quem? Amarelo, azul. Aí o daqui encontra com o daqui, as duas cores se reforçam. Por isso que ela cor um pouquinho mais aparente. Certo momento vai se cancelar, tanto que você vê uma parte colorida e uma parte que fica transparente, você vê direto. Então você tem interferência tanto construtiva e destrutiva quando você faz bolinha de sabão também. Então quando fica ali aquelas cores mais bonitonas, é porque uma parte já refletiu na superfície e voltou, uma parte entrou na camadinha de sabão e voltou, encontrou e reforçou. Por isso que fica aquela cor mais bonitona da bolinha de sabão. Certo? Por isso que a gente vai ver umas partezinhas coloridas e outras não. As partes mais coloridas é interferência construtiva, as que não tá coloridinha é destrutiva. Minha voz dá sono, já falei sobre isso, você já sabe, né? Os caras sempre morrem aí, velho. Vou treinar, mudar a entonação, viu? Falar baixo e alto. A entonação. É porque o copo também, vocês ficam quietinhos. Vamos fazer um combinado. Você vai lá no YouTube, lá, põe um vídeo meu para rodar antes de você dormir. Que aí vai dar sono, eu te ajudo a você dormir e eu ganho visualização. O que você acha? Fica bom, né? Melhor do que você tomar um remédio para dormir. Eu sei que minha voz, minha aula dá sono, a galera já comentou isso. 2 fatores principais, né? Um, que eu obrigo você a prestar atenção, então tiro toda distração possível e ficar acordado. Se não tiver com sono regulado, dorme mesmo, em qualquer lugar. E outra que às vezes eu fico quebrando, pá. Você vai lá no YouTube hoje, eu tenho que dormir de todo jeito. Então deixa eu olhar, Edivan Pro, pá, põe uma aula lá. Passam umas 10 aulas, meu Deus, que sono. Exercício. Combinado, viu? Eu quero lá, visualizações. A respeito do fenômeno de interferência. Primeiro, o fenômeno da interferência só ocorre em ondas unidimensionais. O que é onda unidimensional mesmo? Isso aí, bicho. Felicidade, viu, Sabrina, ouvir isso. Mas não ouvi você falando. Unidimensional é, você pega uma corda e gera uma onda, ela só vai para uma direção só. Aí tá falando ali, ó, o fenômeno de interferência só ocorre com ondas unidimensionais. Isso é verdadeiro ou falso? Será? Na interferência construtiva, as ondas encontram-se em fase invertida. Na interferência destrutiva, as ondas encontram-se em fases iguais. Meu Deus. Minha água. Verdadeiro ou falso?
Quando duas ondas de mesma amplitude sofrem interferência destrutiva, ocorre a aniquilação. Falso, acontece também com ondas bidimensional e tri. A gente mostrou aqui agora. Tridimensional, a luz, bicho, ela vem lá na bolinha de sabão. A gente tem os dois tipos de interferência, certo? Falso. Interferência construtiva, as fases estão no mesmo lado, são iguais, não invertido. E destrutivas são invertidas as fases. E por último, falso também. Verdadeiro, desculpa. Que é quando tem interferência destrutiva, elas vão se aniquilar. Perguntas? Tem mais um, hein? Mais cabuloso, né? Sabia disso? Sabia disso? Não. Aí, ao invés de você a caixa você fazer como se fosse ordenado, e esse primeiro passo você consegue ouvir. Não, peraí. Repete, por gentileza. Isso. Aí você colocar uma potência, elas vão se aniquilar, e aí você cria um espaço onde você consegue ouvir, ao invés de aquele barulhão. Então, mas no meio desse espaço você consegue ouvir. Isso é interessante. Eu vou explicar o outro aqui, não, porque não vai dar prazo. Não. Isso é interessante que na vida nossa a gente pode ver isso. Às vezes você está num ambiente, num lugar, que está rolando um som, e o som corta e depois ele continua. Eu vou dar um exemplo. Lá no encontro de som automotivo que teve domingo. Pelo que eu reparei, tem várias stands de carro com som, cada um tocando o que quer. Talvez até eu ter um momento de tocar uma música só, né? Ali você pode vivenciar isso. Você pode vivenciar duas coisas. Quando é onda sonora, a gente chama de cancelamento, a gente chama de encancelamento, e também quando o som aumenta de uma vez, a gente chama isso de reforço. O que é o reforço? A onda não bate e volta? Talvez a onda pode bater e voltar, e naquele lugar as duas se encontrar e tem uma interferência construtiva, a gente chama isso de reforço, ele fica mais alto, o volume mais alto. Ou também pode ter que a fase inverte e encontrar e aniquilar. Deu um exemplo de lá que talvez alguém que gosta desses lugares, nada contra, já fui também, você vivenciar isso. Ou não só nesse ambiente, mas onde produzem sons em lugares diferentes, ambiente diferente. Você pode ir acho que Rock in Rio tem 3 bandas, 3 palcos, geralmente, né? Tem eventos assim, você pode vivenciar isso também. Aproveitando a situação que eu tinha esquecido. Comentário. Hoje você pode comprar foninhos de ouvido que tem um tal de CR. Ou CR, mas tem uma sigla em inglês, não vou lembrar agora não. CR é cancelamento de ruído. São foninhos, dependendo dele, é um pouquinho mais caro. Sei lá, R$200 para cima. Já tem alguns com qualidade boa, dependendo da marca. É um foninho que você coloca ele no ouvido, claro, né? Ou ele é um headphone, ou ele é interauricular. Aí de fora ele tem um microfonezinho. O que ele faz? Ele capta o som de fora e fica mandando fase invertida para o lado de fora, de volta, para justamente cancelar. Vou dar um exemplo básico. Você está numa sala estudando. Estudando não, talvez você está estudando uma música e fazendo alguma coisa que não te atrapalhe essa música. Aí tem um tipo de som característico de fora. Você liga o cancelamento de ruído, tem uns que já vem ativo, tem uns que tem como você arrumar. Ligar e desligar. Quando você liga ele fica captando o som de fora. Se tem um choro de um bebê de fora, ele vai captar o som e mandar de volta uma onda de fase invertida. Para cancelar aquele som e não deixar ele entrar lá dentro para atrapalhar você. Não sei se vocês já viram isso, é um foninho de cancelamento de ruído.
Ele é um pouquinho mais caro, geralmente, com o tradicional, mas tem ele. Ele justamente ele faz isso. Ele capta, ele tem um microfone. E tanto que lá nas recomendações, quando você lê o manual, quando você liga o cancelamento de ruído, ele descarrega mais rápido. Porque ele está fazendo duas funções, né? 3, na verdade. Né? Uma, produzindo um som para você ouvir. Outra, captando um som de fora e emitindo uma fase invertida. Então ele tem que gastar muita energia captando isso aí. Professor, eu comprei um fone desse e eu estava lá num carnaval e não funcionou. Com certeza, né, meu amigo? Depende da qualidade do seu som, do foninho. Porque ele tem que captar a onda para mandar de volta, correto? Se você está num carnaval, está escutando marchinha, gente reclamando, gente xingando, gente gritando. Tem vários tipos de som. Chega no microfone. Ele não vai conseguir. Ele vai conseguir cancelar uma certa faixa. Mas é o tempo inteiro aquela parada toda aleatória. Ele não vai funcionar com qualidade. Sabe onde tem isso também? Avião. Nós, dependendo da altura que o avião passa, você vê aquele som alto. Concorda comigo? Você já escuta o som do avião. Caramba, que estrondo. Você é uma certa distância. E quem está sentado aqui, a turbina está, sei lá, no rumo do muro. O cara tinha que escutar isso mais cabuloso ainda. Concorda comigo? Só que o que a galera faz? Tem um motor do avião, eles colocam o microfone captando esse som, que ele é um som uniforme, constante. A turbina, depois que ela pega uma certa rotação, é aquela ali até chegar no destino. Concorda? Fica ali o tempo inteiro. Então ele capta aquele som e manda de volta com fase invertida. Cancela 100% dentro da cabine? Não. Mas diminui drasticamente. Tanto que ela é pressurizada também por causa de dois fatores, né? Não, pressurizada por causa de um fator, por causa de diferente pressão que você vai viver. E também ela tem um acabamento mais acústico, o avião. E também tem esse sistema. Porque só o sisteminha do que ele é construído não era suficiente. Você ia estar dentro do avião com aquele som estrondoso atrapalhando você viajar. Tanto que, para quem já viajou, talvez já escutou o barulho da turbina, ela fica bem baixinha, fica tipo um zunidinho bem de boa. Justamente tem interferência lá também, destrutiva. Certo? Perguntas? Não? Então é isso aí. Depois essa aulinha está lá no... Ele tem que ter a mesma característica. Mesma velocidade, mesmo comprimento de onda e mesma frequência. Tem que ser igualzinho. Porque senão não tem interferência destrutiva. Entendeu?